Vamos seguir na nossa aula, agora sem imagens, sem vocês me verem, porque eu acho que é melhor a gente entender o córtex cerebral. Tá? Então vamos começar falando sobre o córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? Primeira coisa que eu tenho que diferenciar, o córtex cerebral é essa região da periferia aqui mais escura, onde nós temos corpos de neurônios e substância branca, essa área medial que nós temos aqui, logo abaixo do córtex cerebral. O que é isso aqui então, professor? É a área de substância cinzenta também, que são os núcleos da base, e a gente vai falar sobre eles numa outra aula. Então o córtex, ele é dessa forma que vocês estão vendo aqui, ele é mais escuro mesmo. Ele é de substância cinzenta, corpos de neurônios estão situados nele. Nós temos então, para a classificação do córtex cerebral, eu tenho uma classificação que é essa que a gente acabou de ver, que é a classificação anatômica baseada nos sulcos e giros. Ok? Então, essa que a gente acabou de ver, que a gente acabou de terminar, que vocês acabaram de assistir. Nós temos também a classificação filogenética, que a gente citou a primeira porção, que é de acordo com a sequência de formação do órgão. Certo? Aqui vocês veem, então, a região em azul, que seria o rinencéfalo, né, que a gente mostrou para vocês em azul, que é o paleocórtex. Essa região em volta do sistema, que é o sistema límbico propriamente dito, que é o periarquicórtex, tá? Que é o arquicórtex, que aqui está mostrando para vocês. Essa regiãozinha, esse pedacinho é o periarquicórtex. Então eu tenho paleocórtex, arquicórtex e o restante do telencéfalo, que é o neocórtex, que é o que nos diferencia mesmo dos animais mais inferiores. É a presença desse neocórtex. E temos a classificação estrutural. Essa classificação estrutural leva em consideração a composição e as características das diversas camadas, disposição e espessura do córtex. Então nós temos aqui, quando a gente pega, analisa microscopicamente o córtex cerebral, eu tenho todas essas regiões, essas 6 regiões, tá? Essas 6 regiões do córtex, formado essa região pela lâmina molecular, a lâmina granular externa, a lâmina piramidal externa, a lâmina granular interna, a lâmina piramidal interna e a lâmina multiforme, caracterizada por diferentes tipos de células do tecido nervoso, tá? Então a gente visualiza essa estruturação, essa classificação estrutural, que é o que a gente vai falar agora, que é a divisão mais aceita estruturalmente, é a de Brodmann. A gente vai fazer uma mistura da classificação estrutural, que é a de Brodmann, com a classificação, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, a divisão do córtex nessas várias cores, nessas 52 áreas de Brodmann, que é uma classificação estrutural, que depende diretamente daquela estrutura que vocês viram lá de camadas, ok? A gente vai fazer essa junção da classificação estrutural com a classificação funcional. A classificação funcional leva em consideração as funções diferentes do córtex. São as áreas funcionais. Okay? Então a gente vai fazer uma associação da classificação funcional, as áreas funcionais, com as áreas de Brodmann, que é da classificação estrutural. Em 1861, Broca observou uma relação de lesões em áreas restritas do lobo frontal com a linguagem falada. Então, ele começou a visualizar que existem áreas específicas do cérebro relacionadas a algumas funções específicas. Fritsch e Hitzig, eles estudaram e chegaram à conclusão que estimulação elétrica em áreas do córtex de cão levava a movimentos de certas partes do corpo. Ou seja, Broca já viu função sensorial, função motora, da linguagem falada. Fritsch e Hitzig mostraram que outras áreas estão relacionadas à movimentação de certas partes do corpo através de estimulação elétrica. Então, esses foram os grandes estudiosos que chegaram à conclusão que áreas funcionais devem ser consideradas como especializações funcionais e não como compartimentos isolados e simplesmente parados, estanques. Então, as áreas funcionais devem ser consideradas como especializações funcionais e não como compartimentos isolados. Por isso que a gente faz essa classificação funcional misturada com a estrutural. Então, está aqui mostrando para vocês Paul-Pierre Broca, em 1861, que começou a estudar a linguagem falada. Está aqui Eduard Hitzig e Gustav Fritsch,
de 1870, que são os estudos deles, ok? Mostrando também com movimentos, estimulações elétricas específicas. Aqui está Korbinian Brodmann, que é o grande estudioso da relação funcional com a relação estrutural, que foi o que delimitou as 52 áreas de Brodmann. E aqui o Alexander Luria, que também é um anatomista, já estudos de 1932, que traz essa junção do estrutural e do funcional, que veio de Brodmann e Hitzig, Fritsch e Broca. Né? Então vamos lá, qual que é a classificação funcional? A classificação funcional leva em consideração que existe no nosso córtex cerebral a área de projeção, que são chamadas de primárias, são as que recebem ou dão origem às fibras relacionadas diretamente com a sensibilidade ou com a motricidade. Essas são as áreas primárias. Ok? Nós temos, dessa forma, as áreas primárias sensitivas e as áreas primárias motoras. A área primária sensitiva é a que faz a identificação da sensibilidade. A área motora primária é aquela que faz a iniciação do movimento. Eu tenho as áreas de associação, que são relacionadas com funções psíquicas complexas. Essas áreas de associação são divididas em secundárias e terciárias. Okay? As secundárias são aquelas que fazem a união predominantemente com a área primária de mesma função. São chamadas, então, unimodais. Então, cada área de projeção primária, normalmente tem uma área de projeção secundária, que tem a iniciação ou a identificação daquele movimento ou daquela sensação, a área secundária, que está relacionada à área primária, que faz essa identificação e iniciação. A área secundária sensitiva é aquela que faz a gnosia, ou seja, o conhecimento, a noção e a função de um objeto, qualquer coisa assim. Então, está muito relacionado a tato, está muito relacionado, né, à gustação e tudo mais. Motora. A área secundária motora é a que a gente chama de pré-motora. É aquela responsável por padrões de movimentos envolvendo grupos musculares que executam funções específicas, como, por exemplo, posicionar ombros e braços. Então, eu tenho a iniciação de movimento e eu tenho a pré-motora que faz padrões de movimento envolvendo grupos musculares, como, por exemplo, o posicionamento de ombros e braços. Okay? E eu tenho também as áreas de associação terciárias. São aquelas envolvidas com a atividade psíquica superior, como memória, pensamento abstrato, mantém conexões com as áreas unimodais, ou seja, as áreas secundárias, e com outras áreas que a gente chama de supramodais, que faz a junção de várias funções. Tá? E as lesões nessas áreas terciárias não causam normalmente nenhum prejuízo motor ou sensitivo, mas causam prejuízos relacionados às atividades psíquicas, a memórias, a pensamento. Normalmente, essas áreas terciárias, quando lesadas, levam às doenças psiquiátricas. Ok? Então, eu tenho a área de associação terciária relacionada à memória e às atividades psíquicas. Ok? Então, tem as de projeção primária, a associação secundária, que está relacionada diretamente à de projeção, e a terciária, que é envolvida nas atividades psíquicas, que tem conexão direta com as unimodais, que é essas duas que vocês viram, e com multimodais, supramodais. Então, as áreas funcionais do córtex cerebrais, como eu falei para vocês, tem as de projeção, que são as áreas mais sensitivas e motora, e as de associação secundárias, sensitiva e motora, e as terciárias, que são as chamadas supramodais. Vamos então para as áreas corticais sensitivas primárias. Eu tenho a área sonestésica primária, que é a área sensitiva primária, ou sensitiva geral, ou somatosensitiva. Onde ela está localizada? Ela está localizada no giro pós-central. Se eu não souber classificação estrutural, se eu não souber, eu vou falar para vocês também para a área de Brodmann, que é a classificação estrutural. Se eu não souber a classificação anatômica, eu não sei onde ela está localizada. Tá? Então, nós vamos fazer essa relação com as três. Certo? A área visual primária está relacionada aos lábios, ou seja, região periférica do sulco calcarino. Eu tenho que saber onde é o sulco calcarino, lá no lobo occipital. A área, vocês verem que a área visual está lá atrás. Ok?
Por isso que uma pancada na região da nuca a pessoa não enxerga, certo? Que causa um problemão, ela passa a ver um brancão ou um escurão. A área auditiva primária está localizada nos giros temporais transversos. Lábios dos sulcos laterais, quando a gente afasta, são os giros temporais transversos. Ali está a área auditiva primária. A área gustativa ou gustatória primária está localizada no giro pós-central, na sua porção mais inferior, abaixo da área somestésica primária. A área olfatória primária está localizada no lobo temporal, uma grande área. E a área vestibular primária também está localizada no lobo temporal. Quais as áreas de Brodmann relacionadas a essas áreas aqui? Vamos ver. A área somestésica é essa daqui, ó, 1, 2 e 3 de Brodmann, que é o pré-central. Desculpa, pós-central, perdão, pós-central. Área 1, 2, 3 de Brodmann, que é a somestésica primária. Nessa somestésica primária, nós temos o desenho do homúnculo sensorial, para mostrar para vocês que cada parte do córtex está relacionada a uma área do nosso corpo. Olhem aqui para que vocês possam ver o homúnculo sensorial, a área, por exemplo, do pé e a área da face. Pois tem uma área muito maior, olha só os lábios, olha a porção dos lábios, eu tenho aqui a representação deles no córtex. Olha a área da mão muito maior, do dedo. Olha do dedo indicador, olha o tamanho da área relacionada somente ao dedo indicador, tá? Aos braços, né? Ao peito aqui, a região das pernas, mostrando a região das genitálias, tá bom? Então aqui mostrando a região, a sensibilidade da cabeça, ok? Beleza. Área visual primária. A área visual primária está lá nos lábios do sulco calcarino. Então, qual é a área de Brodmann relacionada? Área 17 de Brodmann. Ok? Está aqui para vocês esse amarelinho aqui. Tudo bem? Na face medial que eu consigo visualizar. Então, aqui, ó, mostrando ao lado do sulco calcarino, os lábios do sulco calcarino, eu tenho, nos lábios do sulco calcarino, eu tenho a área 17 de Brodmann, que é a área visual primária. Área auditiva primária, tá? Aqui no lobo temporal. Qual dessas áreas seria? 41, 42, 22? Qual? 41 e 42 é a área auditiva primária. Tá? Esses números, lembrando mais uma vez para vocês, são as áreas de Brodmann. Ok? Então tá aqui, ó. É justamente na região dos lábios do sulco lateral que nós temos os giros temporais transversos. É nessa área que está a área auditiva primária. Certo? Vamos ver então quais são os córtex sensitivos de associação. Depois a gente volta às outras áreas primárias. Depois a gente fala sobre ela. Córtex sensitivo de associação secundária dessas áreas que a gente viu. A área somestésica secundária está localizada no lobo parietal superior, que são as áreas 5 e 7 de Brodmann. Tá aqui, ó. Área 5 e 7 de Brodmann, a gente não consegue visualizar o 5 porque o 5 está aqui entre o 3 e o 4. Bem aqui nessa área eu tenho o 5. Tá? E aqui está o 7. Área 7 de Brodmann, que é a área somestésica secundária, 5 e 7. Área visual secundária. Quais são as áreas visuais secundárias? Eu tenho 18 e 19 de Brodmann, 20, 21 e 37. 18 e 19 de Brodmann, 20, 21 e 37. 37 ainda está aqui, 20 e 21 a gente vê na vista lateral. Tá? A área auditiva secundária está no lobo temporal, é a área 22 de Brodmann. Está aqui, ó. A área 22. Olha o 21 aqui como secundária. Ok? Então, a área 22 é a área auditiva secundária. Então, dessas três funções, a gente já viu o córtex sensitivo secundário, que é o de associação. Tá? Os de associação secundários. Ok? Então, aqui mostrando o 5, ó. Eu falei, desculpa, eu falei que estava entre o 3 e o 4. Não, perdão. Está entre o 2 e o 7. Está aqui a área 5. Ok? Então, está a área 5 de Brodmann aqui. Tem relação direta com o tálamo e tudo mais. Certo? Aqui mostrando mais uma vez o homúnculo sensorial, córtex somestésico. Olha aqui o giro pós-central. 1, 2 e 3 de Brodmann. 5 e 7 é o secundário.
Beleza? Córtex visual. Córtex visual a gente já vai mostrar o primário e os secundários. Tá? Área de associação secundária. O primário é essa aqui, ó, V1. É a via visual, ou seja, via não. É a área visual primária, é o início do processamento, é onde acontece o processamento. Cor, forma, movimento. Existe um campo receptor muito pequeno, mas existem várias áreas secundárias. Eu tenho V2, V3, V3A, V7, V2, V2, V3 e a área chamada de VP, que é essa a rosinha que vocês estão vendo aqui, é a continuação, onde já são todas áreas secundárias, tá? Essas áreas são todas, V2, V3 e VP, do processamento visual com aumento dos campos receptores. Há um aumento do campo receptor que estava pequeno em V1. V3A, que a gente já visualiza aqui nesse corte, é a percepção do movimento. V4V, que a gente também visualiza aqui, que essa área verdinha que vocês estão vendo aqui, tem função desconhecida. MT e V5, MT que seria o mesmo que V5, aqui V5, aqui, MTV5, tá? Que é a detecção de movimento, também acontece aqui. V7 com função desconhecida, V8 processamento de cores e LO reconhecimento de objetos grandes. Todas essas áreas fora V1 são todas áreas de associação. Aonde está V1? Ao lado dos lábios calcaríneos, área 17 de Brodmann. Tá? A gente já mostrou aqui para vocês. O córtex auditivo. Córtex auditivo, vamos visualizar o córtex auditivo aqui. O que a gente tem? Quando a gente afasta, a gente visualiza que o córtex auditivo, ele vai desde o ápice até a base dele. Nós temos a divisão do córtex dividida em hertz. Tem uma área que detecta vibração de 500 hertz, outra 1000, 2000, 4000, 8000 e 16000 hertz. Tá? Então eu tenho o córtex auditivo primário, que é esse em azul que vocês visualizam aqui. Isso é o córtex auditivo primário, que é ativado por todos os tipos de sons. Esses em rosa aqui é o córtex auditivo secundário, que é ativado apenas por sons da linguagem falada, pelos sons do fonema. E eu tenho a área de Wernicke, ou Wernicke, que é a área de associação sensorial, que está lá nos lados, é o giro temporal transverso anterior, que é uma área de associação sensorial, que é uma área onde existe a compreensão das palavras, não só ouvidas, mas também como as lidas. Normalmente a pessoa que tem dislexia tem problema nessa área de Wernicke. Tá? A área de Wernicke, que mostrando para vocês a área de Wernicke e aqui o córtex auditivo secundário e o córtex auditivo primário, mostrando aqui para vocês. Ok? A área de Wernicke está aqui. Então vamos lá. Área olfatória, que já é uma área de um córtex sensitivo especial. Qual que é a área olfatória? A área olfatória é a área 34 de Brodmann. Eu falei para vocês que estava relacionado ao lobo temporal também. Tá aqui a área 34. Tá? Tá aqui bem diretamente olfatório. Tá aqui a região do córtex entorrenal, que eles chamam. Tá aqui diretamente, bem ali pertinho do uncus. Lembra? Então nessa área eu tenho a área olfatória. Ok? Eu tenho a área olfatória. Certo? Nessa área. O olfato não utiliza o tálamo como retransmissor. Não precisa. A área do olfato primário está relacionada diretamente a ela. E tudo isso em volta, córtex piriforme, amígdala, tubérculo olfatório, tudo isso são áreas secundárias do olfato. Qual que é a área gustativa primária? A área gustativa primária é a área 43. É o finalzinho do pós-central. A área 43 de Brodmann, que vocês estão vendo aqui, esse roxinho. Ok? A gustação, ela acontece nesse seguinte sentido. Ó. A gustação nós temos lá na língua, que é a central receptora, as papilas. Aqui está no exemplo das papilas circunvaladas. Aí eu tenho o nervo glossofaríngeo, nervo vago que vem das papilas gustativas faríngeas e também o nervo facial que está passando por aqui.
passando e levando a informação para o trato solitário. Trato solitário, quando a gente for falar de núcleos dos nervos cranianos, a gente vai falar sobre ele. Do trato solitário, eu tenho, então, a formação, o trato são os núcleos, eu tenho a formação de fibras a partir deles, que são os leminíscos mediais. Então, a informação sobe pelo leminísco medial e vai para a região do tálamo. Utilizo o tálamo como retransmissor. Do tálamo vai para a área gustativa primária, que é na região opérculo insular. Eu tenho que saber o que é o opérculo, eu tenho que saber o que é ínsula, para saber que a área gustativa está naquela região opérculo insular. Certo? Então está aqui o lóbulo ínsula, o córtex gustativo primário, mostrando aqui para gente. Certo? Então terminamos o sensitivo. Agora vamos para o motor. Qual que é o córtex motor primário? O córtex motor primário é o giro pré-central. É a área 4 de Brodmann. Tá? E aí eu tenho o homúnculo motor. Do mesmo jeito do homúnculo sensorial. Olha o tamanho da representação da mão no homúnculo motor. Olha o tamanho da representação do dedão, do thumb, dedão, no córtex motor. Ok? Então aqui a gente visualiza o homúnculo motor, a representação do nosso corpo nessa área. Tá? Quais são qual que é a parte secundária que está relacionada ao planejamento do movimento? Que área é essa? É a área motora suplementar. A área motora suplementar é a área 6 de Brodmann. A área pré-motora que eu mostrei para vocês é a área 44 de Brodmann. Tudo isso é secundário. A área do planejamento. A área motora suplementar, a área pré-motora, a área de Broca, que é da expressão da linguagem, que é a área 45 de Brodmann. Então tá aqui, ó, a área motora suplementar, pré-motora e de Broca. Motora suplementar, pré-motora e de Broca. Então eu tenho aqui o planejamento nessa área aqui, que é a área motora suplementar, a pré-motora e a expressão da linguagem na área de Broca, que é a área 45. Ok? Certinho? Vamos seguindo então. Então, o córtex motor primário está relacionado à projeção, iniciação. A área motora suplementar que a gente mostrou, a área pré-motora, a área de Broca, junto com o córtex do cíngulo, que é o córtex singular, nós temos tudo isso a área de associação, que são as áreas secundárias motoras, que estão relacionadas à intenção, planejamento e à previsão de movimentos. Certo? Todas essas áreas são as áreas de associação, são as áreas secundárias. Por exemplo, a área relativa com a linguagem ela é uma área relativamente complexa. Nós temos a área de Broca relacionada à linguagem falada. Eu tenho o córtex motor relacionado à boca e à língua. Eu tenho essa área que é a área de Wernicke, que também está relacionado à linguagem falada, tá? A linguagem falada e lida. Okay? Eu tenho essa área do giro angular, também relacionado à linguagem falada, que recebe informação do córtex visual de associação. Fazendo união de tudo isso, eu tenho as fibras do fascículo longitudinal superior, que a gente vai falar quando a gente for falar de centro branco, centro medular branco, tá? A gente vai falar sobre eles, sobre esses fascículos fazendo essa ligação. Então, a área relativa à linguagem é uma área relativamente complexa. Uma lesão, por exemplo, aqui, eu tenho problema na fala. Não totalmente, mas eu tenho. Ok? E o córtex de associação terciário, está relacionado às supramodais, atividades psíquicas. Então, eu tenho a área pré-frontal, é uma área de associação terciária, está relacionada a estratégias comportamentais, manutenção da atenção e controle do comportamento emocional. Por muito tempo, psicopatas, né, com problemas emocionais muito grandes eram tratados com a lobotomia ou lobectomia, para a remoção da área pré-frontal para justamente fazer o controle do comportamento emocional. O sujeito ficava meio bobo, tá? Mas ele ficava controlado. Okay?
A área temporoparietal também é uma área de associação terciária. Está relacionado ao lobo parietal superior, áreas 39 e 40 de Brodmann, tá? Qual que é a função relacionada a essa área temporoparietal? Percepção espacial. Área do esquema corporal. Propriocepção. Ok? Essa área temporoparietal, que é o lobo parietal superior, lóbulo parietal superior, que vocês viram lá na classificação da anatomia macroscópica, área 34, 39 e 40 de Brodmann. E as áreas límbicas também está relacionada ao também entra na classificação do córtex de associação terciária, que são o quê? Relacionadas às emoções, principalmente comportamento e emoções. É o giro do símbolo, giro cingulado, o giro parahipocampal e o hipocampo. Essas formam o que a gente chama de córtex límbico, lóbulo límbico. A gente vai ver depois que, mas numa classificação que a gente está vendo agora, são as áreas límbicas. Certo? Então a gente visualiza tudo que a gente falou aqui, certo? A área pré-frontal, que está aqui, ó, área 10 de Brodmann. Estou voltando para que a gente possa visualizar e voltar na figura. Temporoparietal, que é a área 39 e 40 de Brodmann, certo? 39 está aqui. A 40 está relacionada a essa área aqui. Aqui, ó, vocês estão visualizando. 39 e 40 de Brodmann, que é a temporoparietal, está relacionada à percepção espacial, e as áreas límbicas que são o giro símbolo, que vocês viram, o giro parahipocampal e o hipocampo. Certo? O giro do símbolo, que vocês estão vendo aqui, ó, giro do símbolo, parahipocampal e o hipocampo, que vocês viram lá, que é aquela patinha de coelho. Então nós temos aqui as áreas corticais e suas funções num resumo. Córtex pré-frontal, resolução de problemas, emoção e raciocínio. Córtex de associação motora secundária, que é a coordenação de movimentos complexos. Córtex motor primário, a produção dos movimentos. Córtex sensorial primário, recebe a informação tátil do corpo, principalmente. Associação sensorial, que é secundária, processa as informações dos sentidos. Área de associação visual, que é aquela secundária, processa a informação visual complexa. Córtex visual, detecta os estímulos visuais simples. Área de verbo, compreensão de linguagem. Área de associação auditiva, processamento da informação. Córtex auditivo, detecta a qualidade básica do som, que é aquilo que eu falei para vocês, a intensidade, a frequência desse som. E o centro da fala, que é a área de Broca. O centro da fala, que é a área de Broca, produção e uso da fala. Para a gente poder terminar, só uma relação com a região, com a função mesmo. Vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de epilepsia. Normalmente a gente tem a ideia de que epilepsia é somente aquelas convulsões motoras, a cabeça torta para um lado, mão e braço enrijecido, certo? Movimentos amplos dos músculos. Esse é um tipo de epilepsia, que é o tipo de epilepsia frontal, da região frontal. O que é epilepsia? Epilepsia é descarga sem controle. Descarga elétrica sem controle. Okay? Então, um tipo de epilepsia, que é a frontal, é a clássica. São as convulsões motoras, sensação de cabeça puxando para um lado, mão, braço enrijecido, movimentos amplos de músculos superiores e inferiores, interrupção de fala. Mas nós temos também uma epilepsia do tipo sensitiva, que é a epilepsia parietal. Qual que é a característica desse tipo de epilepsia? Formigamento ou calor em um dos lados do corpo e movimentos involuntários também. Mas já é outra área que está tendo a descarga. Eu tenho também a epilepsia que é caracterizada por uma descarga no lobo occipital, que são, qual é o tipo de epilepsia que a gente vê? Formações luminosas devido a um excesso de estímulo visual, que a gente sabe que essa é a área visual. E eu tenho também a epilepsia temporal. A epilepsia temporal é caracterizada principalmente, além dos movimentos involuntários, todos eles podem ter esses movimentos involuntários. A temporal tem um súbito sentimento de medo, felicidade, muita mudança de comportamento. E aí eu tenho vários subtipos. Dentro dessas eu tenho vários subtipos. Eu tenho a temporal medial, a temporal lateral e assim por diante. Tá? Só mostrando para vocês que existem vários tipos de epilepsia. A doença de Alzheimer é outra que a gente vai fazer também, que tem relacionado diretamente à função. Ela é uma degeneração, uma doença degenerativa. Então no estágio 1, 2, olha essa área.
a área que começa a degenerar são essas áreas que vocês estão vendo aqui, que estão relacionadas diretamente. Se a gente for a área inferior, temporal, audição, fala, memória, a área, são as primeiras coisas que começam a falhar. Áreas da memória, que está relacionada, desculpa, ao sistema límbico. Okay? Depois, no estágio 3 e 4, olha o tanto que avança. Quanto mais vermelho, mais intensa a deterioração do córtex, mais escuro. E olha aí, já vai ficando cada vez mais avançado. Depois fica incompatível com a vida, porque aí estágio 5 e 6 são estágios em que todas as funções vão ser afetadas, não somente a memória. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram, podem voltar várias vezes na aula. E a gente vem para a terceira parte, que é a parte da aula prática. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.